Pessoal, uma boa tarde para todos vocês. Eu estou aqui com o Vitor Torres, CEO da Contabilizei, uma empresa de tecnologia ou de contador hoje, Vitor? Ambas. Eu acho muito legal, assim, eu admiro muito o trabalho que vocês fizeram com a Contabilizei, porque eu, como advogado, eu sempre tento buscar alinhar, né, a tecnologia com uma profissão que as pessoas às vezes têm como uma profissão antiga, muito no papel, caneta. Conta um pouquinho como foi esse processo de transformação, pegar um grupo, não sei, talvez um grupo de contadores, ou transformar um serviço de contabilidade ali numa empresa totalmente digital e de tecnologia. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Felipe. E foi um processo que a gente tem que remeter a 2010, quando eu tive a ideia. E a companhia a gente só começou a colocar no ar em 2013. Então, levou 3 anos para conseguir tirá-la do papel. E vários motivos. O primeiro foi da aceitação do tipo de serviço, né? Poxa, contabilidade online, você vai levar a contabilidade online? 2010, as pessoas tinham essa ideia, né, de que não era possível levar para a internet. Ninguém vai contratar um contador pela internet, ninguém acredita que o processo ia dar certo. Então foi muito difícil encontrar contadores que acreditassem na ideia para serem meus sócios, e foi também extremamente difícil encontrar pessoas de tecnologia que tivessem a capacidade de construir um software, construísse uma tecnologia do zero, porque a gente tinha que fazer do zero, porque a indústria toda usava softwares tradicionais. Então eu tive que equilibrar esses dois pratos. De um lado, trazer as pessoas, né, os contadores que acreditavam na ideia, acreditavam nesse futuro, e outro, pessoas que conseguissem construir um software do zero. E demorou esses 3 anos para que em 2013 a gente fundasse de fato a Contabilizei, e lá a gente começou do zero. E começou com essa linha de vamos trazer tecnologia para um ambiente que estava há muito tempo sendo apenas utilizando papel e caneta. Sim. Né? Então a gente queria digitalizar. Por quê? Porque a gente queria deixar o serviço de contabilidade muito mais acessível, né? Democratizar o serviço para o micro e pequeno empresário. Porque com o micro e pequeno empresário você precisa ter um contador. É mandatório. Mas também tem o custo atrelado a isso. Não só os custos de impostos, mas você tem o custo de serviço do contador. E quando você trabalha muito manual, custo obviamente acaba sendo mais elevado. Ninguém está dizendo é caro ou barato, mas é o custo da mão de obra do ser humano. Então, como a gente pensou, o que dava para automatizar que diminuísse o envolvimento do ser humano e que, por consequência, essa diminuição do envolvimento do ser humano entregasse uma eficiência lá na ponta para o cliente. Então, a gente começou com essa tese de começar a automatizar o máximo possível daquilo que um ser humano não precisa necessariamente agregar valor na etapa da jornada. Então, o que é, né, não agregar valor? Seria cálculo de impostos. Né? Por um regime como a gente não trabalha com lucro real, a gente trabalha com lucro presumido e simples. Então, é um regime um pouco mais simplificado, onde tem um conjunto de regras, né? Quais são as atividades que você emite, qual é o seu faturamento, para quem você está emitindo, qual cidade você está. Então, combinando essas regras, colocando isso dentro de um software, perfeitamente possível automatizar. E aí a gente começou a deixar o ser humano se envolver em processos que sim necessitam de um ser humano, que é onde ele agrega valor. O que é? Que é a consultoria, que é a conversa com o cliente, que é entender aonde que o cliente precisa modificar o negócio dele no que tange a parte contábil. Então isso e todo o atendimento a gente também nunca automatizou, a gente sempre deixou o ser humano. Então foi nessa hipótese que a gente queria de retirar aquilo que ele não entrega de valor, que não é necessário ter um ser humano para entregar valor, colocar o software ali, e todo o resto fazer o foco do ser humano e interagir onde ele consegue agregar valor. Isso é muito bacana, porque muita gente hoje em dia ela acaba deixando de fazer determinadas questões estruturais e organizacionais dentro da empresa, às vezes por falta de pensamento no preventivo, na organização como algo maior. E eu percebi que a Contabilizei ela tem serviços, por exemplo, de abertura de empresa, ou então de gestão de uma empresa que já está aberta. Isso facilita muito para aquele empreendedor, o empresário que quer de fato começar, né, não faz a menor ideia por onde e já quer começar a ter um negócio bem estruturado, porque existem diversas vantagens de você ter um CNPJ, né? Questões de imposto, você de fato organizar o negócio de uma maneira correta. E eu
dentro da parte jurídica, a gente acaba percebendo muitos clientes chegando para a gente, não é nossa área de atuação, mas com problemas justamente por essa falta de regulamentação, a falta de organização, de estruturação. Eu acho isso muito legal. Hoje em dia, então, o foco da Contabilizei está tanto na abertura e gestão dessas empresas, assim como na parte de consultoria, né? Sim, a gente ajuda o nosso cliente a ter o CNPJ, né, junto com todos os órgãos do governo, né? Então a gente ajuda a registrar na Receita Federal, na Junta Comercial, na Prefeitura. E aí, uma vez que ele já tem o CNPJ e possa estar apto a emitir nota fiscal, a gente cuida de toda a contabilidade. Então, toda a geração de impostos, se ele tem funcionário, a gente faz a folha de pagamento, ele pode emitir nota fiscal na nossa plataforma, no aplicativo móvel, ele pode ter uma conta bancária. Então, a gente ajuda ele em todas as tarefas que eu diria administrativas no sentido contábil e financeiro da empresa dele, né? E a gente ajuda também encontrando qual que é o melhor regime. Daí é uma espécie de consultoria, qual que é o melhor regime para aquela empresa. É no simples, é no lucro presumido, que tipo de KNAIs faz mais sentido para o negócio dele, para que ele não esteja exposto ao risco, né, de fazer algo errado, mas também tenha algum benefício de estar com a atividade certa, com a alíquota correta, né? Então a gente tenta encontrar qual que é o melhor caminho dentro da legalidade para que ele tenha uma eficiência tributária. A atuação hoje da Contabilizei, ela é nacional e para todo tipo de atividade? Não, a gente praticamente está nas 50 maiores cidades do Brasil, todas as capitais e as principais cidades, praticamente onde está concentrado o PIB brasileiro, mas a gente acaba não conseguindo atender hoje empresas de manufatura, né, indústrias e instituições financeiras e ONGs também. Eu diria que a grande maioria do resto, e empresas agro também, né, a gente não atua. Então a gente atua em prestadores de serviço, a grande maioria, e atuamos no varejo, no comércio. Que é a grande maioria dos pequenos e médios empreendedores, empresários. Isso, mais ou menos 85% de todos os CNPJs ativos estão dentro desse espectro, né? Mas nem todos eles estão dentro das cidades que a gente atende. Então, nosso mercado endereçável acaba não sendo os 85%. Legal. Vitor, eu, assim, como vejo que você é, eu também, como eu falei, eu sou muito ligado na parte de tecnologia. E como foi esse processo de pegar ali, sair do papel e ir para o digital? A preocupação, uma coisa que a gente fala muito dentro de uma assessoria jurídica, é a importância das empresas, por exemplo, estarem adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Como foi trazer toda essa inovação para um ambiente que muitas vezes as pessoas não teriam feito a conexão? Contabilidade com empresa digital. A gente tenta fazer isso muito no nosso escritório, a gente tenta muito trazer a tecnologia para o nosso dia a dia e a gente percebe como isso gera mudanças em paradigmas, como, por exemplo, uma assinatura digital, um contrato que agora já não é mais em papel, a redução do espaço físico em termos de arquivo. Como é que foi essa mudança e o principal desafio que você encontrou? Sim, eu acho que, Felipe, para nós, a gente já nasceu digital. Então, a gente não era um escritório tradicional e aí fez uma mudança para o digital. Então, a gente nasceu com esse mindset digital. No entanto, a gente teve que fazer alguns ajustes para se acomodar à lei, à LGPD. Então, a gente não fez nada e não fazemos nada, e não estou querendo puxar a sardinha para o teu lado, mas ele não faz nada sem ter advogado, dentro da Contabilizei. E então, a gente teve um time de advocacia nos assessorando quais eram os processos que a gente precisava ajustar. Mas como a gente já vem no digital, muitas das coisas a gente já tinha isso como mindset, né? Nosso mindset já era assim de proteger os dados dos nossos clientes. Além do mais, a gente calcula imposto, a gente tem toda a situação financeira do cliente. Então, a importância da proteção dos dados dos nossos clientes é muito, muito importante. E para nós, a gente sempre teve o mindset de que os dados não são da contabilidade. Embora eles estejam com a gente, os dados são 100% do nosso cliente. E a gente sempre adotou essa postura em qualquer etapa do processo. Então, a gente nunca passou dados para ninguém, a gente nunca, né, não fez nada fora daquilo que a gente acreditava que era o correto. Que era o correto o quê? É o dado do cliente, então ele precisa nos dizer se a gente compartilha com A ou compartilha com B, mas para benefício dele.